Amém, amados? Não temos um texto bíblico, porque nós iremos falar de algumas mães. E a proposta desse culto é que você entenda o subtítulo, Mães segundo o coração de Deus. Não é fácil ser mãe. Quem é mãe sabe o que eu vou dizer. Não existe um manual. O dia que a criança nasceu, você recebeu aquele manual, 7 passos para uma mãe perfeita. Não existe. E conselho de vizinha, de vó, principalmente de vó, não funciona. Porque a avó sempre vê, pensando assim, eu vou consertar aquilo que eu errei. Então eu vou sempre dar um pouco a mais. No bom sentido, é claro. Então, como é que se faz? Como que nós podemos falar o que seria uma mãe segundo o coração de Deus? E é por isso que eu peguei algumas mães que nós vamos estudar aqui como exemplo, daquilo que Deus pode talvez trazer aos nossos corações. Então, ser mãe é uma grande responsabilidade diante de Deus. Quando Ele nos dá filho, está nos dando a sua herança. Olha só, como está escrito no Salmo. Os filhos são herança do Senhor. Pode deixar, ele quer me ajudar a pregar. Os filhos são herança do Senhor. Eu não esqueci de vocês não, viu? Os filhos são heranças do Senhor. Meu amado, quando você tem um filho, como pai ou como mãe agora, você tem uma herança do Senhor. E é por isso que eu e você que somos pais, temos uma responsabilidade de interceder, de abençoar, de sermos sacerdotes, principalmente nesses dias atuais. Dias difíceis de ser pai ou mãe. Dias difíceis e dias de contradições. Dias de influências malignas. Mas, quando nós entramos no exemplo de algumas mães, eu espero que você entenda que, assim como elas, no contexto delas, souberam se posicionar, eu e você também poderemos em nome de Jesus. Talvez a primeira mãe aqui, a mãe Joquebede, difícil esse nome, né? As crianças sabem não só apenas falar esse nome, mas como cantar a musiquinha desse nome. Nós vamos falar a corajosa mãe de fé. Nós vamos falar sobre Ana, a mãe de fé e oração. E não apenas uma oração qualquer, mas uma oração onde ela soube clamar. A mãe de Timóteo, Eunice. Eu fiquei entre a mãe de Timóteo e a mãe de Rufo. A mãe de Rufo, como algumas mães, não tem nome na Bíblia. Só aparece... Pode deixar, Luciana, ele está me ajudando a pregar aqui. Só aparece o que elas fizeram. E a mãe de Rufo foi alguém que ensinou seu filho a ser temente a Deus, ao ponto do apóstolo Paulo citá-la no último capítulo do livro de Romanos. Mas eu escolhi Eunice porque aparece o nome dela lá. A mãe de Sansão, essa sim nós não sabemos o nome, mas pode deixar. Ele quer entrar lá. Vai fazer barulho, né? Um chamado à consagração. E nós não podemos deixar de falar sobre a mãe do nosso Senhor e Salvador, Maria, um exemplo de obediência. Amém? Bom, o que nós podemos tirar da mãe de José? Em primeiro lugar, a mãe de José foi uma mãe num período muito difícil para Israel. Não importa a dificuldade dos tempos. Se você acha que os dias hoje são difíceis, imagina ser mãe na época dela. Porque se você gerasse um filho homem, esse filho homem seria morto. Não havia conversa, não havia barganha, não havia choro, nem grito das mães que pudesse impedir. Mas essa mulher, mesmo diante dessa dificuldade, ela acreditou numa promessa. E essa promessa talvez não veio de uma forma verbal, não foi um anjo que apareceu para ela. Nós não sabemos como que ela teve toda essa estratégia. Mas eu penso que nas entrelinhas dessa mulher, estava uma mãe que olhou e pensou assim, eu não quero perder o meu filho. Eu creio que Deus tem o melhor para o meu filho. E ela tem todo aquele plano estratégico e você precisa entender que a coisa veio tanto de Deus, porque se ela tivesse colocado Moisés na porta do palácio, com certeza Faraó teria mandado matá-lo, porque Faraó ia dizer, deve ser alguma mãe desesperada. Mas não, ela solta no Nilo. E na lenda do Egito, Nilo é as lágrimas de Ísis por Osíris.
Então, tudo que viesse do Nilo era um presente dos deuses, não poderia ser negado. Então, quando ela chega e fala, é tirado do Nilo, que foi a expressão que ela usou para o pai entendeu, e a melhor tradução no hebraico é um presente de Ísis. E o pai fala, então vamos cuidar. Mas sabe o que é mais interessante? Isso aqui que eu coloquei. Agraciada por Deus, criou seu filho com uma pensão dada pelo Estado. Foi a primeira Bolsa Família da história. Essa mulher ganhou para educar seu próprio filho. Se você pensa que Bolsa Família é da esquerda, não é não. Aqui tem uma prova que a Bolsa Família é algo estratégico. Você já pensou nisso? Todo o plano de Deus e de repente aquilo acontecendo, a irmã de Moisés fala, eu conheço uma senhora que inclusive acabou de perder o nenê porque seu pai mandou matar, mas ela ainda tem leite e tem toda a construção por detrás. O que eu quero dizer com tudo isso, meu amado? Quantas mães, talvez, não conseguem mais enxergar os planos e propósitos de Deus sobre a vida dos seus filhos? Talvez quantas mães aqui precisam ter a ousadia porque é difícil a pronúncia, Joquebed. Chama as crianças para pregar, que vocês vão ver. Quantas mães talvez não precisam dessa instrução e dessa sabedoria, dessa estratégia? Porque às vezes eu vejo mãe, não tem mais jeito. Meu filho é complicado. Não, meu amado, ela em nenhum momento ela pensou assim, puxa vida, eu vou perder Moisés. Não, ela teve uma estratégia. E ela foi avançando. Então, educou nos valores das verdades sobre o verdadeiro Deus. E ela teve a oportunidade de ensinar Moisés. Enquanto Moisés crescia, ela falava, está vendo esses deuses aí, Moisés, que o Egito tem, 10 deuses? Não tem nada a ver com você, tá? O que tem a ver com você é o Deus verdadeiro. É claro, meu amado, que toda palavra lançada, toda palavra dita para uma mãe é uma semente. E precisou de uma sarça ardente para ser despertado no coração de Moisés os valores e a verdade daquilo que foi falado. Talvez o que eu e você precisamos orar é para que Deus traga essas sarças ardentes na vida dos nossos filhos. Para que num momento específico da vida deles, eles possam ter um encontro sobrenatural com Deus, não através da sua experiência, não através da sua fala, mas eles terem uma experiência sobrenatural com Deus, ao ponto dele dizer, agora eu sei quem está falando comigo, eu sei quem é o meu Deus. Essa é a primeira mãe, uma mãe estrategista, uma mãe que não desistiu dos seus sonhos, uma mãe que acreditou, mesmo diante de todas as dificuldades que talvez pudesse estar naquele momento. E a mãe de Samuel? Ana é um dos grandes exemplos de fé e oração na Bíblia. Você sabe o que me chama a atenção em Ana? Eu brinco sempre que se Ana acreditasse em zodíaco, Ana iria pedir até para o filho nascer com o signo de Áries, que é o melhor signo que tem. Ana ora assim, Senhor, eu quero me engravidar, eu sou estéril. Era uma das mulheres estéreis na Bíblia que Deus transformou. Eu quero um filho. Ela não fala, eu quero ser mãe, eu quero andar com aquela barrigona. Não, sabe o que ela fala? Eu quero um filho homem. É como se Deus falasse assim, Ana, você não está sendo muito exigente, além de pedir para gerar gravidez, né? Agora você ainda quer um filho homem, você está especificando o que você quer? Benção é benção, Ana. Mas quantas vezes nós precisamos ser usados como Ana? Senhor, eu não coloquei o meu filho ou a minha filha para isso que ela está ou ele está se envolvendo. Eu não coloquei esta criança, Senhor, para que ele se perca. Quantas vezes nós não precisamos ser ousados como Ana e dizer, Senhor, eu quero que seja homem e tem mais, eu quero que ele seja um profeta na tua casa, porque quando chegar a idade certa, eu vou entregar para ti. Quantos teriam coragem de entregar como Ana entregou Samuel? Ela poderia ter pensado, não, acho que Deus já até esqueceu da minha promessa. Poderia pensar, acho que Deus já até esqueceu naquele dia, né, de consagração, conforme nós vamos apresentar o Rafael aqui hoje, tá? Naquele dia que foi consagrado, naquele dia que nós oramos, naquele dia que nós profetizamos, eu, pai, falei assim, Senhor, aqui está Cadija, Senhor, aqui está o Malek, eu os consagro a ti.
para serem bênção. Meu amado, Ana sabia que Deus não esquece de uma das promessas. Tem algum Rafael no meio aí? Não é que eu brinquei com você hoje, eu brinquei que o Rafael ia falar, agora eu falei, Rafael, é outro Rafael. Amém. Mas quantas vezes nós precisamos ter essa... Hoje está bem descontraído, né? É porque o Rafael está na casa, o novo Rafael. Sou um vô espiritual de uma certa forma, né, Gustavo? O Guilherme. Nossa! Que Deus realmente possa levantar isso em nossos corações. A atitude dessa mulher demonstrou uma fé genuína no amor e no poder de Deus. Ela sabia quem era. Meu amado, sabe quem foi Samuel? Samuel foi o homem usado por Deus para consagrar o primeiro rei de Israel. Você pensa que isso é fácil? E ele foi ao encontro de Saul num momento que ele sabia de uma estratégia de Deus, onde Deus fez com que as ovelhas do pai de Saul se perdessem. Saul teve que ir atrás, e enquanto as ovelhas estavam perdidas, Saul procurando, Samuel estava lá esperando ele. Imagina Samuel, está atrasado, hein, meu jovem? Deus falou que você ia chegar, está atrasado, hein? E aí ele consagra Saul. E aí ele percebe que Saul se perdeu dos caminhos, dos valores de Deus, e vai lá, Samuel, Deus, o que está errado? Aí Deus fala assim, ó, eu já não estou mais com Saul. Eu quero que agora você vá na casa de Jessé, porque é lá na casa de Jessé que está o novo rei de Israel. E ele vai, ele consagra todos, e o pai de Davi, nós podemos falar muito sobre abandono e tudo mais, mas o pai de Davi fala, já estão todos os filhos aqui. Aí Samuel fala, mas peraí, eu não vim aqui para brincar. Deus falou que o rei sairia daqui e não é nenhum desses aqui. Você tem que ter outro filho. Ah, é? Você já viu um pai esquecendo o caçula? Tem um sim que está trabalhando no campo. Aí Samuel fala, chama ele. Chama ele. E Samuel, quando vê Davi entrar, talvez por causa de uma mãe que orou, que consagrou, que colocou ele nos caminhos do Senhor, e ele persistiu nos caminhos do Senhor, Samuel enxergou que eu e você devemos enxergar nos nossos filhos, o coração deles. O coração deles. Não desista do coração dos seus filhos. Com a história dessa mãe, podemos aprender a riqueza de entregar tudo nas mãos de Deus. E eu repito, quando chegou a idade de entregar Samuel, provavelmente com 13 anos de idade, não mais que isso e não menos que isso talvez, 3 anos de idade, quem uma criança com 13 anos, quem tem 13 anos de idade que levanta a mão? Aí ó, fica em pé para a igreja ver. Imagina uma criança nessa idade, a mãe cuidando. Posso sentar, meu querido? Eu falei que vocês iam ser destaque hoje, sem querer está sendo, hein? Ana chegando com um garoto desse tamanho, 13 anos, e dizendo, olha, eu vou deixar no tempo, daqui em diante é com vocês e Deus. Ué, mas você vai entregar seu filho? Vou, porque eu consagrei o meu filho a Deus. Esse filho pertence ao Senhor. Ah, meu amado, eu já contei quantas vezes meu pai me tirava de situações complicadas, e ele falava assim, Silas, eu te consagrei a Deus. Um dia Deus vai te pegar. Nunca me deu bronca, nunca me bateu, nunca falou nada contra a minha vida. Porque você é uma vergonha, nunca. Mas ele falava, um dia Deus vai te pegar, porque eu te consagrei a Deus. Talvez eu vejo Ana brincando, né, 5 anos, 6 anos, ela olhando assim, nossa, daqui a pouquinho eu vou entregá-lo. Mas não faz mal. Eu vejo Ana agradecendo esses 13 anos que ela passou com Samuel. Agora imagine Ana, talvez não se fala mais dela, mas ela sabendo de um grande profeta que se levantou em Israel, um homem de Deus com autoridade de Samuel, e ela pensa, é o meu filho. É o meu filho, é o meu guri, né, como diz a música. Esse aí é o meu guri, que deu frutos, porque eu consagrei ele a Deus. A mãe de Timóteo, Eunice, uma mulher com os valores do reino de Deus. A influência de Eunice para o filho foi provavelmente imprescindível para que ele se tornasse um líder respeitado na comunidade cristã primitiva. A probabilidade é que Timóteo tinha entre 14 e 16 anos, quando ele viu Paulo sendo recolhido pela mãe e pela avó, todo machucado, ensanguentado, e Paulo sendo curado, cuidado. Essa mãe correu o risco. A cidade poderia se levantar contra essa casa,
Mas Eunice viu na vida de Paulo a presença do Senhor, a unção do Senhor, porque uma mulher para gerar Timóteo tem que estar alinhada no mundo espiritual. Não gera Timóteo sem estar alinhado no mundo espiritual. Não gera Timóteo sem enxergar a boa e poderosa mão de Deus. Não gera Timóteo sem ter um relacionamento com Deus, como Eunice tinha, meu amado. Às vezes nós queremos gerar filhos cheios do poder de Deus, mas como é o seu alinhamento com Deus? E eu não estou falando agora só para as mulheres. Como é você, homem, como sacerdote na sua casa? Como é o exemplo de vida que você dá para os teus filhos? Eu não estou dizendo que você nunca vai perder, às vezes, o humor. O Malik sabe quantas vezes eu perco o meu pavio. Raiz de espanhol, né? Pavio curto. Mas eu sei quantas vezes eu peço perdão. E eu sei quantas vezes eu converso. Hoje mesmo nós tivemos uma conversa com ele, desde ontem, sobre a nossa caminhada com Deus. Para gerar Timóteo, tem que ter humildade no coração. Tem que saber pedir perdão. Tem que saber restaurar. Tem que saber amar. E tem que parar de justificar. Talvez é isso que nós vemos na vida de Eunice. Paulo disse que a fé de Timóteo não era fingida, a exemplo da sua mãe e da sua avó. Paulo cita essas duas mães, a mãe de Rufo. Sobre a mãe de Rufo, Paulo fala o seguinte, ela é para mim como uma mãe. Bom, para quem não sabe quem era essa mulher, era a esposa do Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Imagina esse cara chegando em casa, meu bem, o que foi? Você não foi lá porque era o dia dos homens, e ele tinha todo aquele movimento na cidade, preparação para a Páscoa. Ele volta, não, os soldados me pegaram para carregar uma cruz de um coitado que ia ser crucificado, um maldito, porque era essa cultura hebraica. E aí, de repente, ela olha talvez para ele e fala, mas você está mudado. E talvez ele tenha falado, eu gosto de fantasiar isso, sim. Está na Bíblia by Silas. Aí eu gosto de pensar que esse homem olhou para ela e falou assim, os olhos daquele homem que carregava a cruz não tinha pecado. Eu reconheci nele. E talvez depois, ao terceiro dia, quando ele soube que aquele homem ressuscitou, talvez ele chega para a esposa e fala, nós vamos atrás desse grupo. E esse grupo vai conhecer Paulo. E o filho dela vai para a Etiópia com Tomé. E o filho dela vai evangelizar na cidade do Cairo, numa cidade hoje chamada Cidade do Lixo, onde ele crava nas cavernas toda a história do cristianismo. Olha o legado que nós temos por causa dessa mulher de Rufo. E da mãe de Timóteo? Paulo chegou a colocar Timóteo como seu sucessor. Você sabe o que é o sucessor de apóstolo Paulo, meu amado? O legado que Paulo deixou. Timóteo, meu filho amado. Meu filho amado. Veja as duas cartas que ele escreve para o próprio filho. É o pai mandando um e-mail para o próprio filho. Meu filho amado. Eu quero te pedir algumas coisas. Procura te apresentar-te a Deus, Timóteo. Procure conhecer bem a palavra de Deus, Timóteo. E deixa Deus te usar. E Timóteo foi um grande homem nas mãos do Senhor. Um homem que vivenciou tudo. A mãe de Sansão. Nós não temos o nome dessa mulher. Mas algumas coisas me chamam a atenção na vida dela. Em primeiro lugar, é famosa mãe de um juiz. Só que essa mulher era temente a Deus, ao ponto de quando o anjo aparece para ela, e ela poderia ter se encantado com tudo aquilo, e o anjo fala para ela assim, será gerado em ti um filho, e ele será juiz em Israel, mas eu quero que você se comprometa com algumas coisas. E aqui tem um problema sério na vida de Sansão. E aqui eu quero que você aprenda uma lição. A mãe de Sansão fez uma aliança com Deus, mas Sansão ainda não tinha feito. A mãe de Sansão fez um voto com Deus, mas Sansão não tinha feito. Tanto é que um dos votos que ela fez é que o voto do Nazireu não mexeria em coisas mortas. Aí Sansão, quando vem com aquele punhado de mel que ele tirou de um leão morto, a mãe pergunta, meu filho, olha o insight, a anteninha de uma mãe, que quando mãe desconfia,
Nem o diabo acredita, viu? Que mãe descobre coisa que nem o diabo viu. A mãe falou assim, Sansão, meu filho, onde é que você pegou esse mel? E ele não teve coragem de falar. Ele não teve coragem de admitir que ele acabou de cometer uma quebra de um voto. Eu achei ali. Aí Sansão vem com uma namoradinha e lá vai. Meu filho, por que você está pegando lá fora, se você tem aqui dentro? Ele abaixei. Meu filho, por que você está pegando lá fora, porque você tem aqui dentro? Meu filho, por que você vai fazer isso, Sansão? Você não precisa disso. Eu quero aquelas mulheres, né? Sansão, você não precisa disso. Mas sabe qual é um momento crucial na vida de Sansão? Quando ele está ali amarrado e cego. Precisou chegar aquilo? Não sei. Mas ali Sansão faz uma oração que, se ele tivesse feito o contrário, eu tenho certeza que Deus teria atendido. Porque ali talvez ele consiga entender exatamente tudo o que já foi falado para ele. Forte, viu, Tiago? Tudo que a mãe já tinha falado para ele. E naquele momento, ele faz essa oração, Senhor, me use mais uma vez, mas que eu consiga cumprir tudo aquilo que eu não cumpri em vida. E, Senhor, eu não quero mais viver. Eu penso que Sansão falou assim, aquilo que Davi fala, Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito reto, porque se o Senhor não mudar o meu interior, vai continuar essa mesma porcaria dentro de mim, porque eu sou um pecador. Davi fala isso. Eu acho que Sansão falou, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas falhas, eu quero morrer aqui. Sansão pediu, porque todo mundo acha que Sansão morreu naquilo. Não, ele orou. E talvez ele olha para trás e fala, do jeito que a minha mãe me consagrou a ti, eu me consagro a ti agora. E talvez como um cheiro suave e agradável ao Senhor, toda aquela base dos filisteus foi destruída. E aquela divindade maligna caiu por terra. Porque quando um filho se posiciona, uma herança e um legado é alinhado. Quando um filho fala, eu topo, toda a sequência que vem de trás é alinhada, como aquela coisa do DNA. Já viu aquele filme do DNA? Coloca-se aquela pecinha que estava faltando. Talvez Sansão entendeu isso. Recebeu um anjo essa mulher. Eu falei hoje de manhã sobre os anjos, nós estamos estudando sobre os anjos. E ela recebeu, e esse anjo deu instruções. Ela chega para o marido e fala assim, olha, eu recebi um anjo, e esse anjo falou isso, daí eu vou gerar um filho homem, esse filho homem vai ser juiz, né, em Israel, e ele será grande. Mulher, você estava lá no pasto, comeu algum cogumelo, o que você comeu? Mulher, o que está acontecendo com você? E se você for ler o capítulo 13 de Juízes, você vai ver que ela persistiu. E ela falou, não, eu sei que Deus falou comigo. Porque quando Deus fala com uma mãe, só uma mãe que sabe. Uma mãe sabe quando Deus fala, é para o meu filho estar aqui, não é para o meu filho estar lá, é para o meu filho caminhar aqui, não é para o meu filho caminhar lá. Uma mãe sabe. Por isso que muitas vezes a mãe é sensível. Sabe por que a mãe tem fama má? A sogra? Vou te contar. Vamos abrir um parênteses aqui. Vai a sogra e o sogro visitar a filha. Aí o sogro fica na garagem, carrão, hein? Minha filha casou bem. Aí entra, vê aquela televisão assim, sei, a maior, a the best. Minha filha casou bem, hein? Ó, que coisa bonita. Sabe o que a mãe faz? Pega a filha, vai para o quarto. E daí, minha filha, como é que estão as coisas? Ai, mãe, está um pouco difícil, está uma luta. Não, nós vamos orar, viu, minha filha? Aí entra no carro, os dois voltando para casa, o homem. E eu estou falando mal dos homens, viu? Porque isso é verdade. Os homens todos sorridentes assim, minha filha casou bem. Aí a mãe, nós precisamos orar por ela. Lá vem você, mulher. Não é? Não é. Por isso que você marca grupo de oração, aparece mais mulheres do que homem, porque a mulher tem uma sensibilidade. A mãe de Sansão teve uma sensibilidade. E eu repito a minha frase, meu amado. Uma mãe sabe. Uma mãe sabe. E se uma mãe sabe, então, filhos, comecem a escutar a sua mãe. Mesmo não vendo, continuam crendo. Você já pensou aquela mãe
Meu filho, você está indo aonde? Já estou indo para o bordel, mãe. Que Sansão fez isso? Meu filho, essa força que Deus te deu para libertar o pouco que você fez. Aí eu matei uns trocentos lá porque eu fiz um campeonato de jiu-jitsu, derrubei todo mundo. Pá, vencido. Olha o que eu ganhei. Meu filho, você já pensou essa mãe olhando Sansão totalmente longe daquilo pelo qual ele foi consagrado e chamado? Já pensou ela chegando em casa lá, o Sansão com as mulheres? Meu filho, essa mãe poderia ter desistido. Essa mãe poderia ter pensado que esse anjo errou de casa, foi na casa errada. Essa mãe poderia ter pensado tantas coisas. Mas se você for ver todas as vezes que ela confronta o filho, você vai ver que não. Sabe por quê? E aí nós homens ficamos em déficit, com débito no negativo, né, nisso que eu vou te falar. Uma mãe não desiste. Uma mãe crê. Uma mãe sabe, mesmo que o filho esteja longe. E é por isso que às vezes a mãe chora. E o marido, mas você está chorando de novo? Deixa ele. Quem sabe um dia Deus pega. Não, a mãe não quer um dia que Deus pega. A mãe não quer esperar esse dia chegar. A mãe quer agora. Porque a mãe sabe o que esse homem pode ser nas mãos de Deus. O que o seu filho ou que a sua filha pode ser nas mãos de Deus. Isso nós precisamos entender. A mãe do nosso Senhor, Maria, um exemplo. Bendita será entre as mulheres. A única mulher da Bíblia que recebeu esse elogio. O anjo, quando aparece para ela, Maria deveria ter, amados, entre 14 e 16 anos. Alguns judeus colocam 16 anos. Então vamos pegar 15 anos, tá? Ou 16, vamos pegar 16. 16 anos, a menina chega em casa, oi pai, oi mãe, tem uma surpresa para te contar, eu estou grávida. Como assim, minha filha? Estou grávida do Espírito Santo. Eu vou gerar um filhinho. Você acha que hoje é difícil entender isso, minha filha? Que loucura é essa? Quem que é o pai? Não é? Agora imagina nessa época que havia apedrejamento, que havia tudo. Não sei se vocês sabem, o anjo aparece para Maria, o anjo fala com Maria, até que José se posiciona. Depois que o José se posiciona, homens da casa, o anjo não fala mais com a Maria, o anjo só fala com José. Porque quando o homem se posiciona, o lar vem em equilíbrio. Quando o homem começa a orar, começa a clamar, começa a ser exemplo, vem o equilíbrio. E é por isso que muitas vezes o diabo quer bater. Você não consegue bater na mulher, porque a mulher é rocha firme. Eu não estou defendendo as mulheres no sentido negativo, positivo. Ele vai bater no homem. E aí ele vai colocar um monte de coisa. Essa mulher não lava a casa direito, essa mulher não passa a roupa direito, essa mulher não te busca na tua intimidade, parece que é fria, geladeira, é não sei o que lá. Aí não sei, e o diabo vai fomentando um monte de coisa na cabeça do homem. Vocês estão entendendo? Eu sei que é das mulheres esse culto. Mas nós precisamos falar sobre a base do lar, que é o que está sendo formado aqui. E a coisa é tão forte que quando Jesus nasce, eles receberam ouro, incenso e mirra. Mas para que isso? Ouro, incenso e mirra, que em Israel não valia nada. Mas no Egito que eles iam fugir, porque o anjo fala, José, fuja para o Egito. Com tantos lugares para fugir, tinha que ser o Egito. É lá que eu quero vocês. Como que eu vou sobreviver lá? Eu sou um carpinteiro, lá é mais argamassa, barro. Você tem o ouro, que vale uma fortuna, você tem o incenso, que vale uma fortuna, e você tem a mirra, que vale uma fortuna. Que eram os 3 elementos da religião egípcia. Seria como você chegar num lugar onde o teu dinheiro valesse quase que 20 por 1 ou mais. E durante todo o período que ele viveu no Egito, ele viveu daquilo que ele ganhou. Então, antes de entrar na primeira frase, eu quero que você entenda, homem. Homens, presta atenção. Quando você se posicionar em oração e buscar, não de uma forma religiosa, mas de uma entrega, de quebrantamento, de humildade, de pedir perdão, reconciliação, a provisão vem. Eu posso escutar um amém das mulheres? A provisão vem. O ouro, o incenso e a mirra chega até vocês. Nós não fomos chamados para ficar apagando incêndio, empurrando com a barriga. Nós somos chamados para viver o melhor de Deus nessa terra.
Isso nós precisamos entender. Maria foi, sem dúvida, a mulher mais importante da Bíblia. Ela entendeu o chamado, ela se posicionou no chamado e ela avançou no chamado, sabendo que Deus tinha um propósito. A experiência foi dela. Ela sabia da sua integridade. Maria teve outros filhos? Teve filhos e filhas. Jesus teve irmãos. Mas o gerar de Jesus foi algo sobrenatural. José não havia tocado nela. E é por isso que José foge, porque José fala: que história besta, Maria. Que história é essa? Você está grávida do Espírito Santo? Você, hein, me traiu. Vamos colocar como realmente deve ter sido, não vamos fantasiar, não. José fala: que história mais besta e idiota é essa, Maria? Você acha que eu vou acreditar nessa história? Durante tanto tempo fui fiel a você, eu querendo casar com você, e você estava com quem? Quem é esse? Eu não quero nem saber, vou embora. Aí vai o anjo, pum. José, vem aqui. Maria não está mentindo, não. Aquilo que está nela é o Emanuel, é o Deus conosco. E José volta. E José talvez fala: Maria, não vai dar para nós ficarmos nessa cidade, porque o povo vai se levantar contra você, o povo vai querer te apedrejar, você vai sofrer bullying nessa cidade. Aí eles fogem, com os recursos que Deus traz. Foi uma mãe elogiável, não porque tivesse mérito em si mesma, ou porque fosse melhor que as outras mães, mas por causa da importância do seu filho Jesus. Algumas coisas aqui que me chamam a atenção. E é uma cena do filme do Mel Gibson, né, Paixão, que eu acho linda. É quando Jesus está carregando a cruz. E de repente ele cai. E Maria está lá no meio da multidão olhando. E a fantasia, a imagem que vem para Maria, isso não é spoiler não, porque esse filme é antigo, tá? A fantasia que vem na mente da Maria, qual que é? Jesus pequeno, correndo e caindo. Já pensou Maria e não socorreu Deus que caiu? Já pensou Maria pegando Deus no colo, dizendo: meu filho? Você já pensou, para mim tudo é fantástico. Eu já brinquei uma vez aqui, com coisa séria, falando assim que Maria foi a primeira mulher que segurou Deus no colo, né? Mas sabe o que mais nos chama a atenção? É que Maria soube respeitar o legado do seu filho. Quando ela chega para Jesus e fala, naquele casamento do primo de Jesus, estavam os irmãos e as irmãs, mas Jesus, o mais velho, José tinha morrido. Maria sabia que o primo não poderia se preocupar com o casamento, teria que ser o mais próximo. O mais próximo deveria ser José. José está morto, o mais próximo é Jesus. Ela fala: Jesus, você está com cartão nu aí, você tem dinheiro, precisa comprar mais vinho. Aí Jesus olha para ela assim e fala: fique em paz. No grego não é tão forte como o português coloca, deixa comigo. No grego assim, é chegada a minha hora. Que é a mesma coisa que ele fala lá para os discípulos no Getsemane. É chegado a minha hora. Maria talvez toma um susto daquilo e fala: puxa, vai começar agora. Vai começar agora. E Maria sai de cena. Porque ela sabia que ela teve o privilégio de cuidar de algo precioso de Deus, que Deus colocou na vida dela. Meu amado, olhe para o teu filho como um legado precioso que Deus colocou para você cuidar. Olhe para o teu filho como um dom precioso de alguém que realmente foi colocado por Deus na sua vida. E fala: eu tenho o privilégio de cuidar. Como Maria olhava para Jesus. Você acha que foi fácil todo caminhar? Talvez Maria lá comendo, Jesus dando risada. Ah, mamãe, quando eu crescer, eu acho que Jesus não falaria isso, mas vamos lá. Quando eu crescer, eu vou comprar uma casa só para a senhora. Não é? Todo filho primogênito fala isso, não fala? Quando eu crescer, eu vou comprar um carro para a senhora. Eu vou trabalhar. Maria olha assim: ah, meu filho, você não é desse mundo. Deus tem algo a mais para você. Maria sabia. Maria sabia. Os cristãos evangélicos não adoram. Apenas reconhecem que Maria foi uma mulher abençoada por ter disponibilizado para o cumprimento da vontade de Deus. Maria, ela morre praticamente, alguns colocam depois ou perto do ano 70. Ela morre na casa de Lázaro. Ela nunca mais se envolveu com os discípulos. Ela não intercede por nós. Não intercede. Ela ainda está morta.
no seio de Abraão, onde todos os que morreram em Cristo estão esperando a corneta tocar. Ela vai ser arrebatada junto com a avó Suzy. Quando a avó Suzy se arrebatar, você que é Maria? Eu imagino a avó Suzy fazendo isso. Você que é Maria? Porque nós vamos reconhecer uns aos outros lá no céu. E todo mundo vai ser, mas pastor, eu aprendi que ela está intercedendo. Não está, você aprendeu errado. Eu aprendi que quando ela falou para Jesus transformar água em vinho, foi o primeiro comando. Não foi, porque ela nem sabia o que Jesus ia fazer. Você acha que Maria ia mandar Jesus transformar água em vinho? Mandaria transformar em cerveja, né, irmão? Maria não sabia o que o filho ia fazer. Mas Maria, ok, é chegada a hora, eu entendi o recado. Ela não abraça, vai meu filho, siga o teu projeto. Não, ela se afasta. Maria estava lá na hora que Jesus subiu. Você sabia que Maria não estava na hora que o filho subiu? Maria não estava 500 pessoas ali. Estavam os discípulos, estavam todos, Maria não estava lá. Mesmo que alguém consiga botar Maria naquela multidão lá. Ela ficou olhando para o filho. Mas ela sabia que aquele filho não era mais filho. Tanto é que o irmão de Jesus vai se converter só depois que ele encontra Jesus ressuscitado. Porque até então eu consigo imaginar Tiago lá na cruz olhando. Esse meu filho sempre foi louco, tá? Esse meu irmão sempre foi louco. Eu brinco, né? Um dia eu tinha um passarinho, morreu, ele falou, ressuscitou o passarinho. Um dia eu estava jogando bola, caiu no meio do rio, ele foi lá andando sobre as águas, pegou a bola para nós. Eu imagino o Tiago imaginando, né, não aconteceu nada disso. Isso é lenda, não se fala nada da infância de Jesus. Mas imagina Tiago lá, agora vamos voltar para a Bíblia, né, que a Ângela já me deu sinal lá. Voltar para a Bíblia. Tá? Imagina Tiago olhando, dizendo, nossa, meu irmão está sendo crucificado, olha o sofrimento que ele teve. Pode ser até que Tiago ficou na dúvida, mas eu vi Deus usá-lo. Eu conheço um monte de leprosos, de cegos que ele curou, pessoas que ele ressuscitou, porque não foi 1, 2, 3, foram milhares de pessoas que Jesus ressuscitou, milhares. Eusébio de Cesareia vai fazer aquilo que o Larry King fez alguns anos atrás, indo atrás de pessoas que foram curadas, levantadas de cadeiras de rodas, numa campanha de um grande pregador. Larry King fez isso. Está da CNN. E ele falou assim, olha, eu encontrei todos aqueles, e eu vi o fichário de todos eles, e eu vi as fotografias deles em cadeira de roda, e hoje eu vejo eles em pé. Eu não sei o que aconteceu. Por isso que o Larry King chamou a filha de Billy Graham para entrevista. Então imagina Tiago olhando tudo aquilo lá, e Tiago sai. De repente, Tiago talvez até ajudou Jesus a levar para o sepulcro, fazer parte daquele, né, caminhar, viu a pedra se fechando, aí talvez ele abraça a mãe e fala, mãe, agora bola para frente, tá, vamos lá. E de repente, Jesus aparece para Tiago. Jesus foi conversar com Tiago. Ele aparece para o Emaús, mas ele não fica, mas com Tiago ele ficou. E com Tiago ele conversa, ele fala. E aí Tiago volta para os 12 e fala assim, olha, eu sei quem é Jesus. E ele escreve a primeira carta começando assim, eu, Tiago, servo do Senhor Jesus. Amados, como que nós vamos orar agora? E o que eu quero profetizar sobre a vida de vocês? E vocês, mães, vão ficar em pé, porque as intercessoras são mães. Então, elas não vão orar. Mas eu quero que você que é esposo, que está do lado da sua esposa, eu estou obrigado porque ela não quer abraçar. Paciência, faça as pazes e abraça aí, tá? Tiago, já fez as pazes aí? Então tá jóia. Eu tenho liberdade com o Tiago, tá, gente? Que as mães ficam em pé e as que estão com os esposos, tá? Fica, que eu vou fazer essa oração, amém? E se eu caguejar no nome de Joquebede, fica tranquilo, tá? Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre cada mãe que está aqui hoje, a coragem e a fé de Joquebede, a entrega e a vida de oração de Ana, o exemplo de Eunice e o chamado a não desacreditar das promessas como foi a mãe de Sansão. E acima de tudo o exemplo de humildade como Maria
e que isso esteja sobre cada mãe e cada casa aqui presente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido? Você pode sentar.